A TV CIG, preocupada com a sua saúde e bem-estar, busca deixá-lo informado. Então hoje estamos no espaço terapêutico para conversarmos com a psicóloga Anisa Pareja, que estará nos trazendo uma reflexão de como devemos lidar com o medo neste momento de pandemia, que nos impulsiona a nos refazer na vida. Olá, Anísia, tudo bem? Então, de que forma podemos lidarmos com o medo? Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui informando para vocês alguma coisa referente à questão do medo nesse período de pandemia. Eu trouxe para a gente refletir a questão de sabermos diferenciar cuidado e medo, porque existe uma tendência da gente achar que o cuidado é a mesma coisa que o medo, e não é. Quando nós falamos de cuidado, nós estamos falando de algo necessário em qualquer situação, seja de doença, seja em outras situações da vida. O cuidado é necessário porque ele nos previne de situações que podem ser piores, Então a gente começa a trabalhar o cuidado na questão da prevenção de uma doença, na questão do zelo pela saúde, do zelo por outras situações. Então, o cuidado é algo e o medo é outro. Então, eu gostaria de trazer uma reflexão para a gente compreender melhor essa questão do medo e também, como você disse, como que a gente conseguiria ter uma qualidade de vida melhor nesse período. Diante de tanto medo, de situações imprevisíveis, a gente não sabe do amanhã, não sabe daqui 10 minutos, não sabe de nada. Então, como a gente conseguiria lidar um pouco com isso, de forma que a gente pudesse ter um pouco mais de saúde mental, um pouco mais de liberdade de viver, sem estar preocupado todo momento com essas questões da pandemia. Então eu trouxe uma metáfora para a gente refletir, que é a história de um homem que estava fazendo uma trilha e ele estava sozinho nessa montanha e ele estava fazendo essa trilha e lá pelo meio da tarde ele se perdeu e acabou que anoiteceu e ele não encontrou o caminho de volta. E ele teve que passar a noite nessa trilha. E aí ele estava caminhando e de repente ele sentiu que ele caiu de uma pedra, ele caiu na outra e ficou lá embaixo numa situação que ele não sabia o que viria depois. Então, quando ele sentiu que ele estava em perigo, não sabia mais aonde ele estava pisando, em que lugar ele estava, em que situação ele estava muito escuro, ele se agarrou num galho e dormiu pendurado nesse galho. E à noite, muito frio, ele tremia muito, mas ele não podia soltar esse galho, exatamente porque era a única segurança que ele tinha era segurar esse galho. Então ele passou a noite pendurado nesse galho, tremendo de frio, tremendo de medo. E quando amanheceu o dia, que o sol raiou, que ele olhou para baixo, ele estava a 10 centímetros de uma plataforma tranquila, que ele poderia ter dormido a noite toda, descansado a noite toda. Então o que a gente procura refletir nessa situação? Nós estamos numa situação de que nós não sabemos o que tem 10 centímetros abaixo de nós. E como esse homem, então nós estamos agarrados no primeiro galho que a gente encontra, que isso significa que nós estamos com medo e estamos agarrados nesse galho. E muitas vezes nós temos deixado de viver exatamente porque nós estamos agarrados nesse galho e não sabemos o que vem 10 centímetros abaixo. Então, a reflexão que nós queremos deixar é que todos os 10 centímetros abaixo da nossa vida, qualquer centímetro, 10 centímetros abaixo da nossa vida, é mistério para a gente. Nenhum de nós sabemos os próximos 10 centímetros o que vai ter. Então, nós precisamos começar a pensar que nós precisamos nos atirar um pouco mais. Apesar de que a gente sabe que nós precisamos ter cuidados, precisamos ter muitos caminhos ainda para percorrer, de cuidados, de situações que nós vamos ter que atravessar, mas nós precisamos nos atirar um pouquinho mais. Aí eu digo assim, as pessoas podem me dizer, mas Anísia, e a morte pode estar abaixo desses 10 centímetros? Claro que pode estar. A morte pode estar para daqui 10 minutos, para amanhã, para hoje à noite.
Nenhum de nós podemos falar, olha, eu não vou morrer amanhã. Nenhum de nós. Então a morte pode sim estar abaixo desses 10 centímetros. Mas aí eu respondo, né, para a gente refletir nessa tarde, a gente ficar com isso assim gravado para a gente, para nossa melhor qualidade de vida. Aí eu respondo, a morte pode estar a 10 centímetros, mas a vida também pode estar. Muito obrigada, Anísia, por essa bela reflexão. Então, fica essa reflexão para você, internauta, que é necessário sim termos os cuidados básicos. No entanto, não devemos deixar o medo nos paralisar.